Olá meninas, sejam todas muito bem-vindas ao Encrespando com as Amigas. Que saudades de voltar a gravar aqui na loja, gravar no salão e estar aqui compartilhando muita coisa para vocês. Quem assistiu o vídeo de ontem, deixa aí nos comentários, recebi uma homenagem, ai que lindo, gente, foi lindo, foi muito emocionante, fica até difícil de escrever em palavras. Vocês bem sabem, né? Eu carrego a pauta, eu tenho essa questão da representatividade, muitas pessoas me veem com esse exemplo de fato de ser uma mulher de fibra, guerreira, essa questão de aceitação, empoderamento, e por trabalhar com cabelos crespos e cacheados, que a gente está sempre ali atrelando histórias dos nossos afrodescendentes, da nossa história que não foi contada, da gente estar compartilhando em cadeira no momento ali de fazer todo o tratamento, a gente traz uma reparação, porque eu conto uma história que a pessoa ainda não ouviu e que ela nem sabia que faz parte de toda a história de vida dela e dos seus. Então, receber essa homenagem neste dia, diante, né, de tantas pessoas em um desfile cívico, foi muito importante para minha carreira profissional e para mim como pessoa, porque eu profissional, eu trabalho cabelo e as questões que envolvem o cabelo, mas eu como pessoa, né, o CPF da Fernanda Inácio, ela acredita num mundo de equidade, num mundo que nós vamos viver coisas boas para todo o complexo, né, independente de ser branco ou preto ou pardo. Nós buscamos pelos nossos direitos e queremos que ele se valha também. Mas também eu sou da briga, sou da luta e eu gosto de estar em meio a tudo isso. Mas olha que loucura. Mesmo eu gostando de estar imersa dentro dessa pauta ou dentro desse mundo, né, que é um mundo paralelo a essa questão aí do afroempreender, porque é muito mais sobre um movimento social, é muito mais sobre um movimento ativista que tá ali imperando, exigindo e cobrando seus direitos do que algo voltado monetariamente, né? Então você se doa muito, você faz esses embates, esses enfrontes, esses confrontes voluntariamente, porque você acredita naquilo que você tem como realidade de vida, você sente falta de muitas coisas, de muitos anseios e você percebe os reais motivos por que aquilo está faltando para você, para os seus e para toda uma comunidade. Então é uma coisa muito ampla, muito específica. E aí que eu quero falar para vocês da importância do modo caverna, a qual eu mencionei no vídeo anterior. Prestem atenção no que eu vou falar agora. Mesmo sendo uma pauta que eu carrego, que eu defendo, que eu acredito, que faz bem para mim, que eu gosto de estar entregue, que eu gosto de estar imersa, eu me perdi. Mesmo sendo tudo dentro daquilo que eu acredito, dentro daquilo que faz parte de mim, eu me perdi. Me perdi e deixei esse meu negócio. E deixei as minhas coisas para trás. Olha que confuso. Olha que gritante. Olha que conflituoso. Vocês conseguem perceber? Em meio a tudo isso, tem outras coisas que eu vou abordar também nos vídeos. Tem a questão da saúde. Lembra que eu trouxe para vocês que eu tava com problema ginecológico, do pólipo endometrial. Depois eu descobri uma hipertensão. Mas eu acho que o que tava mais assim aflorando em mim era essa questão da pauta racial, mediante a um trabalho que tem que ser executado aqui na minha cidade, que ele é garantido por lei, porém ele não é entregue à sociedade, ele não é entregue aos munícipes. E sentindo falta disso, e querendo cobrar, e querendo ver atitudes, querendo ver trabalhos, para isso eu tava em cima, correndo atrás, fazendo aquilo que precisava fazer, dando minha cara a tapa, inserida ali dentro do nosso movimento para que isso acontecesse. Em contrapartida, é um assunto, é um tema que não é muito bem quisto, a gente sabe disso, né? Algumas pessoas preferem negligenciar, preferem dizer que isso não existe, que é coisa da nossa cabeça, que é mimimi, tá tudo bem seu pensamento, tranquilo se você também pensa assim, mas isso estava refletindo de fato nos meus agendamentos. Agendamentos estes, se você já é aqui do canal, ó, das antigas, você vai ver que o sonho que eu tenho é fazer essa loja,
faturar muito mais do que o salão, lembra? E a gente já tinha chego nesse pé aí, a gente já tava com essa loja faturando muito mais do que o salão. E aí eu até trouxe, né, que eu queria talvez fechar o salão, que seria mais interessante eu ir diminuindo os atendimentos e fazer essa loja crescer cada vez mais. E a gente estava vivenciando isso, mas tudo isso quando eu estava focada na loja barra salão, fazendo com que esse meu desejo, esse meu anseio fizesse essa loja explodir. Automaticamente eu teria muito mais faturamento e assim eu iria minimizar os meus atendimentos. Dado essa elaboração e essa explicação para vocês, na onde mais eu me perdi, além dessas questões da reparação? No comodismo. Eu já estava acomodada com a real situação que eu vinha arrastando do salão. Cara, presta atenção nisso daqui. A gente se acostuma até com coisa ruim. Se acostumar com a coisa boa é muito mais fácil, mas a gente se acostuma também com as coisas ruins. E vocês vão lembrar que eu sempre falo por aqui, eu já não tenho mais braço, eu já não aguento muito trabalhar, meu braço dói, não sei o quê. E por vezes eu negligenciei a minha própria saúde, cuidar da minha própria saúde para melhorar o meu trabalho ou para beneficiar a mim mesmo. Então eu fui arrastando, eu fui de arraste. E das vezes que eu via que eu já não conseguia mais arrastar, que a dor era insuportável, eu e o meu cérebro já predestinou o meu fim. Bom, se eu sinto muita dor no braço, se ao trabalhar eu tenho dificuldade, eu não posso mais ser cabeleireira. Eu tenho que parar com o salão. Olha isso, gente. Então eu já estava determinada a encerrar as minhas atividades do salão por conta de eu não ter mais a predisposição no trabalho. E isso caía pra mim como, cara, eu tô perdendo tesão em trabalhar, eu tô sem paciência pra trabalhar, eu tô desanimando com certo cliente, aí eu não aguento os clientes que ficam falando. Eu fui criando algumas fantasias em cima da realidade. Talvez para esquecer a realidade, para não querer ver, para não acreditar. Por quê? Eu pensava muito em ir ao médico, fazer um tratamento específico. E quando chegar de frente com o médico, ele fala, você vai ter que parar de trabalhar. E aí, gente, parar de trabalhar significa ficar sem dinheiro. Para uma pessoa que trabalhou a vida inteira, que proveu a vida inteira, que sempre fez a correria e que tem altas responsabilidades hoje, isso para mim era inevitável. Então eu sempre postergava, eu sempre adiava essa ida ao médico. Porém, das últimas vezes estava assim, difícil demais fazer os trabalhos. Tanto que eu criei essa realidade em fazer a loja alavancar muito mais que os atendimentos. Mas no meu modo caverna, a qual eu me afastei dos barulhos para entender de fato o que a Fernanda estava sentindo e quais os movimentos que ela estava fazendo, para onde eles estavam me levando ou para que rumo eles estavam sendo tomados. Nesses movimentos eu também percebi os pontos que eu estava me sabotando. Principalmente em cuidar de fato da minha saúde, ir escutar de um profissional, fazer algumas coisas em prol e benefício a isso, porque não era exatamente o que eu queria, era o que parecia ser o que eu queria. Bom, meu braço dói, eu não consigo trabalhar, bora fechar o salão. Na loja eu não preciso fazer esforço com o braço, mas eu continuaria com a dor incessante no meu braço, porque eu não fiz tratamento para isso. Entende? E aí, nesse modo caverna, que eu já estava passando ali por um tratamento ginecológico, eu fui acometida de uma pressão altíssima, eu tive vários problemas, várias idas, e a pressão ainda não está estabilizada, a gente está na troca de medicamento para conseguir estabilizar isso. Numa dessas, eu falei, por que não também tentar um tratamento para o braço? E aí eu comecei a fazer as visitas ao ortopedista, fazer os exames, as ultrassons, entender exatamente o que eu tinha, e eu fui diagnosticada com várias inflamações no braço, que remete a uma bursite pareada a uma tendinite, e isso fazia com que eu tinha essa paralisação nos dedos, esse formigamento na mão, essa dor cessante no braço e essa dor pulsante, latejante que eu tinha do sentido da nuca aqui
para a região do braço, sabe? A gente chama essa parte aqui de pá, né? Então isso era latente, 24 horas. Ao dormir eu tinha que repousar o braço em cima de 2 travesseiros ou por cima do meu marido para ver se eu conseguia dormir e não sentia mais essa dor tão latente quanto eu sentia. E aí indo, né, a ortopedista falando das minhas questões, ela pesquisando, olhando através dos exames, ela falou, olha, é fato que a gente vai ter que reabilitar o seu braço, mas também é fato que ele não vai voltar a ser o mesmo braço, porque você ainda depende do seu braço para trabalhar. É aquela questão do enxugar gelo. Eu trato e você vai lá e precisa trabalhar. Tem como a gente encontrar um equilíbrio de você amenizar os trabalhos, fazer o processo de reabilitação, eu te encaminho para uma fisioterapia, medicação eu vou dar só de início para amenizar a dor, mas eu não vou te automedicar constantemente, você não vai ficar vítima a tomar remédios contínuos, essa não é a minha intenção. Nós vamos fazer um trabalho aí profundo de reabilitação, porém eu preciso do seu comprometimento. Vira sessões de fisioterapia, eu preciso que você faça atividade física, eu preciso que você emagreça um pouco, eu preciso que você cuide dessa pressão e eu preciso que você incorpore outras atividades paralelo para criar uma rede de apoio para que você melhore a condição do seu braço, assim como dos seus... dessa parte aqui, dessas articulações. E aí sim eu comecei um tratamento com a fisioterapia. Confesso que quando eu cheguei na fisioterapeuta, gente, eu já cheguei assim, eu acho que eu cheguei tão revoltado ou com tão medo assim que ela percebeu. Inclusive uma fisioterapeuta preta, primeira vez que eu sou atendida dentro da área da medicina por uma mulher preta, né? Ainda não tinha atendido, de uma empatia tamanha. Ela conseguiu perceber na avaliação o meu conflito que eu estava, as dificuldades em aceitação que eu estava do meu real problema, e ela propôs assim, ó, eu vou tentar deixar os seus atendimentos ou sempre eu e você, ou você só mais uma, porque aqui a gente sempre faz atendimentos em 3 ao mesmo tempo. Isso eu estou falando de atendimentos feitos na rede pública, tá? Mas eu vou tentar deixar sempre o seu atendimento mais intimista, pra gente poder melhorar outras questões, porque não é só sobre o movimento. Quando é de preto para preto, gente, é surreal de bom. Parece que ela captou que vinha mais coisa, que tinha um sobrepeso, que tinha uma sobrecarga sobre as minhas dores. E foi maravilhoso. Na terceira sessão, eu já estava sentindo uma boa diminuição das dores que eram latentes e pulsantes. No caminhar da meia, né, que são 10 sessões, na 5ª sessão, já tinha amenizado total. E ela deu um style, né? Ela falou, olha, como tem sido suas noites de sono? Eu falei, são meio atribuladas. Porque de fato são, né? Porque eu sentia dor, às vezes era remontar o travesseiro, que estava desconfortável, eu acordava várias vezes. Ela falou, olha, vamos trocar o travesseiro? Troca o travesseiro, porque às vezes trocando o travesseiro você começa a dormir e a descansar. E não somente dormir, você não está tendo qualidade de sono. Essa qualidade de sono também faz alterar a sua pressão. Porque a minha pressão ao acordar, gente, era 18 por 22, 22 por 18 ao acordar. Ela falou, olha, tá tendo um problema durante a noite no seu sono. Vamos apostar no travesseiro? Sabe quando você escuta, você quer fazer, mas ao mesmo tempo você não faz, você vai adiando? Mais um dia eu passei de frente a uma loja, vi um stand de travesseiro, falei, essa é a hora, já vou comprar. Comprei os travesseiros, levei para casa. Tive o prazer de fazer uma cama posta, né? Usar um jogo de lençol, mais o jogo dos travesseiros. Comecei a ter de novo aquele afago, aquele carinho em montar o quarto, em deixar o quarto mais aconchegante. Tudo isso com a chegada do travesseiro. E comecei a olhar outros pontos da casa também. Cara, poderia deixar a sala um pouco mais aconchegante, com umas almofadas, com umas plantas. Tudo isso num style, num clique, numa visão, direcionamento que ela trouxe para mim, que faria muito bem para minha saúde, porém remeteu a todo o contexto da minha casa. Então eu comecei a olhar os pontos da casa também, que eu podia melhorar, que eu podia incrementar, que eu podia dar um ar mais sofisticado ou uma coisa mais calentosa, principalmente que estava numa época muito fria aqui na minha cidade, né? Então eu levei um tapete pro quarto,
pro meu quarto, um outro tapete pro quarto da Bibi, eu coloquei umas cortinas, então eu fui trazendo um aconchego, um autocuidado familiar com a chegada do travesseiro. O travesseiro fez muita diferença nas minhas noites de sono. Eu comecei de fato a descansar, porque eu colocava a cabeça e ficava só a cabeça e o músculo aqui, ou o membro, não sei, ele ficava ainda na posição de trabalho durante a noite, ele ficava ali sustentando a cabeça. Mas a partir do momento que eu troquei o travesseiro, que foi um travesseiro mais confortável, mais compacto e que de fato eu relaxei toda essa região de pescoço e cabeça, os meus sonos ficaram com mais qualidade. Então eu acordava descansada, eu tinha dormido um sono de qualidade, bem como ela tinha dito. Então eu tinha também de manhã uma pressão um pouco mais amena, ainda não controlada, mas muito mais baixa do que estava. Então, de fato, trocar o travesseiro, além de melhorar a qualidade do meu sono, melhorou a minha pressão e trouxe mais leveza, mais aconchego para o meu lar. Tudo isso por seguir a orientação. Agora, vem cá. Uma fisioterapeuta fazendo um tratamento em relação à dor, à bursite, à tendinite, conseguiu perceber algo ao eu comentar das minhas noites de sono. Ela fez uma intervenção para a mudança de um acessório que fez toda a diferença. Então, esse atendimento com mais empatia, com mais humanização, um olhar para o paciente, é aquilo que eu faço aqui na minha cadeira. Quando a gente fala que não é só sobre cabelo, porque você precisa olhar para essa cliente, entender as dores dela, o porquê que faz essa não aceitação, porquê que ela usa um mega, ou porquê que ela usa uma trança, ou porquê que esse cabelo tá caindo, porquê que ela não gosta de volume. Então você precisa saber mais informações sobre a história do seu cliente, no caso, para mim com ela, no caso do paciente, para que você direcione atitudes que ela possa mudar no seu dia a dia, que vai fazer muita diferença. E para mim fez. Então, esse meu modo caverna, além de eu cuidar dessas questões de saúde, que antes eu estava assim, jacando, principalmente por essa questão de ter que prover, de ter que sustentar, de ter que gerar o dinheiro, mas ao mesmo tempo eu não querendo aceitar que eu estava doente. Estando doente, eu teria que parar, e a única solução que eu vi era parar total, sabendo que isso ia acarretar tantos outros problemas. Mas em meio a isso, eu não aceitei a situação a qual nós estávamos caminhando, porque eu estava totalmente focada dentro de um lado que eu defendo, que eu acredito, que eu total assim levanto a bandeira, mas estava negligenciando o outro lado. E quando eu percebi que eu estava tirando de casa para suprir dentro dos meus negócios, eu fiquei com vergonha de mim mesma. Eu fiquei com vergonha das minhas atitudes. Eu fiquei totalmente decepcionada pelos caminhos que eu tinha escolhido, mesmo parecendo que era o melhor, mesmo parecendo que aquilo era de fato o que eu gosto de fazer, e continua sendo. Porém, há coisas que são boas e são necessárias, que são maravilhosas, só que não é para você naquele momento. Foi isso que eu entendi. Numa reunião, eu feito uma correria tamanha, tremenda, de manhã para estar naquela reunião, naquele dia. Eu já tinha negligenciado uma agenda médica para estar numa outra reunião. Eu me senti muito culpada, porque eu deixei de ir numa agenda médica para estar numa reunião, uma consulta que eu demorei horrores para conseguir. E eu não fui para eu estar presente nessa reunião que casava os mesmos horários. E aí, posterior a isso, eu tive que fazer manobras na minha casa para eu estar novamente numa reunião. E mediante essas manobras, teve ali algo diferente, né? Algo que saiu fora dos trilhos. E eu precisei sair dessa reunião e ao ouvir como o feedback, sabe? Ao ouvir aquilo que as pessoas falam, né? Assim, não me soou agradável. E aí eu vi que não era a hora de eu estar ainda naquele lugar. Porque para estar naquele lugar, outras coisas também precisavam estar acontecendo simultaneamente. E eu só estar naquele lugar ainda não faria sentido. Então aí eu falei, não quero estar aqui, não quero pertencer aqui neste momento. Outrora eu vou estar aqui.
preparada, com condições, a ponto de não me fazer falta ter que fechar um salão, ter que manipular uma agenda médica, ter que trocar um horário de cliente. Mas agora não é justo com os meus, não é justo com o empenho que meu marido tem feito, não é justo com o que eu estou proporcionando ou deixando de proporcionar para os meus filhos, inclusive para mim, os cuidados principais e básicos da saúde. Eu estava trocando as coisas muito fáceis, entendeu? E aí, devido a tudo isso, o modo caverna veio para me colocar os pratos na mesa e olhar cada um assim, ó. E a sua saúde, como que tá? E o seu coração, como que tá? E o seu ovário, como que tá? E o seu braço, como que tá? E a sua coluna, como que tá? E sua mente, como que tá? E o seu caixa, como que tá? E os produtos, como que tá? E o salão, como que tá? Então, nesses 3 meses, eu consegui passear por todos esses lugares. Ainda vou retornar no ortopedista, acredito que vai ter mais sessões de fisioterapia, vou passar no cardiologista, tô fazendo pilates, tá fechada as aulas por conta da pressão alta, você vai fazer os movimentos, continua sendo alterada, e aí está reclusa até estabilizar a pressão. Nós estamos encaixando o remédio, estou na segunda troca de remédio para ver se consegue estabilizar. Outra coisa que eu ainda estou encaminhando é a questão postural, né? Trabalhar sempre assim, né? Porque eu trabalho e a cliente está sempre abaixo de mim. Traz também essa má postura. Então eu preciso elevar a minha postura. O Pilates vai ajudar muito nessa questão do alongamento e nessa questão postural. Eu preciso fazer massagens relaxantes. Então eu fui conhecendo outros caminhos que podiam minimizar as minhas dores e me colocar dentro de um outro contexto. De fato, gente, é você ter uma rede de apoio de terapias para um problema. Então, fazer pilates, hidroginástica, caminhada, massagens relaxantes, massagens terapêuticas e essa conduta que é da postura, tudo isso vai melhorar o meu desempenho com o braço. Hoje, depois de 10 sessões, eu não sinto dores. Não sinto, e olha que eu trabalhei esses dias, tá? Não sinto dores, é aquela dor que eu sentia latente, pulsante, porque ela fez um trabalho muito de desinflamação dos nervos, né? Dessa região do braço. A gente usou muito infravermelho, parece, tem um negócio lá dos elétrons dos choquinhos, massagem, alongamentos, então tudo isso me condicionou a um novo olhar. E a cada sessão de fisioterapia, eu ia novamente ganhando gosto em voltar a atender. Sim, as dores me faziam não querer atender. É óbvio, gente. Você vai fazer um negócio que você tá sentindo dor, você não quer fazer. O seu cérebro já fala pra você, é ruim, você não gosta mais, você não quer. E cada dia que eu ia nas sessões e eu não sentia dor, que eu ia nas sessões e vinha fazer um trabalho equivalente que eu podia fazer e eu não sentia dor, o tesão e a tara pelo trabalho foram voltando. E aí, quando a gente migra de abril para maio, eu já faço uns atendimentos no começo de maio que mudam o meu caixa, porque atender no salão, a lucratividade é 1000 vezes maior do que vender um produto aqui da loja. Então, às vezes eu faço um serviço, faço uma prestação de serviço, paga a semana de trabalho, eu consigo fazer muita coisa. Então, logo no início de maio, eu fiz uns atendimentos que rechonchou o meu faturamento e eu consegui colocar as coisas em ordem. De maio para junho, eu entendi de fato o público que eu tinha. De fato, o público, não exato o público que eu tinha, mas o público que eu estava tendo agora. Com isso, eu resolvi nichar mais uma vez. E aí vocês vão acompanhando comigo, porque ó, a situação das prateleiras vazias, e eu vou trazer no próximo vídeo para vocês a ação que eu fiz para tirar, para de fato limpar os estoques dos outros kits